Boa noite, Leila. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para apresentar um trabalho, o Código de Ética do Profissional de Contabilidade. Nosso grupo está aqui nessa gravação para apresentar para todos o que seria um Código de Ética, qual a importância dele, os pontos principais, entre outras informações. Temos aí a Emily, a Yara e o William, que formam o nosso grupo. Queremos apresentar para vocês o Código de Ética do Profissional de Contabilidade. Para iniciar, eu quero dizer para vocês o que é um Código de Ética, que é um conjunto de normas convencionadas de atitudes que são consideradas como corretas, que são convencionadas como as condutas e as posturas ideais que devemos ter com uma determinada situação, uma profissão. Nesse caso, nós vamos falar da profissão da contabilidade, né, no caso do contador. O nosso Código de Ética aí, ele está no Conselho Federal de Contabilidade, podendo ser encontrado, a Yara vai falar mais sobre isso. E esse código é a NBC PG01, de 7 de fevereiro de 2019. Ele tem uma estrutura que nós vamos ser apresentados a ela com mais detalhes pela Emily. E essa são os pontos principais que a gente precisa saber. É importante também deixar claro uma definição de moral e ética. A moral é aquilo que você faz sozinho, são os seus próprios costumes, as coisas que você tem na sua personalidade, que você considera como correta, coisas que você faz e que você não faz. A ética já é uma convenção maior, de uma categoria, de uma sociedade, de um grupo. É um conjunto de ações consideradas como corretas. O nosso colega William vai falar para nós agora sobre a importância de ter um código de ética. Isso, como a Leila disse aí, argumentou bem sobre a moral e a ética. A gente não tem como começar falando do profissional sem falar do próprio ser humano, né? Porque além do profissional, a gente vai ter a pessoa ali que está por trás da máquina, por trás da papelada. Então, quando a gente fala que a ética e os valores estão por trás, a gente fala desses princípios, desse conjunto de princípios e valores que vão regindo a ação do indivíduo dentro da sociedade, né? E isso não diferencia muito do profissional. Porque, embora a gente tenha tanto a responsabilidade, a competência, a honestidade como fator próprio que cada um precisa ter, a profissão, ela tem um código de ética próprio, que varia conforme a área e a atuação da pessoa, a situação, né? Não tem como a gente falar que, por exemplo, um policial não deveria ter um código de ética, né? Então, só da gente levantar esse fato e argumentar sobre se um policial deveria ou não ter, a gente já fala, pô, é claro que tem que ter. Então, o que seria esse código de ética, a importância de ter ele? Porque normalmente ele é regido por uma conduta, estatutos que são criados pelos conselhos, por exemplo, o NBC aí do contador. Então eles vão representar toda essa classe, né? Eles vão fiscalizar e vão aplicar todas essas condutas e caso tiver alguma penalidade, ele vai estar ali garantindo que ela seja aplicada, né? Então quando a gente fala do código de ética, a gente fala desse exercício da profissão. A pessoinha que está ali atrás, o indivíduo, ele vai estar exercendo o seu papel como contador, como médico, como policial, etc. Mas ele vai estar seguindo as condutas conforme isso, né? Ele tem sim a sua responsabilidade, ele tem assim a sua honestidade, que já precisa ter, né, do próprio cidadão, mas ele vai estar seguindo um protocolo, uma conduta que vai estar assegurando as pessoas que trabalham com ele e dando a segurança também da firma, dele mesmo, de se proteger. Então, é bom falar dessa conjunção aí do indivíduo com o profissional, porque se a gente for levar em conta, é a mesma pessoa. Ele só vai estar ali em diferentes lugares e diferentes atuações, né? A diferença é que às vezes algum vai estar no escritório e o outro vai estar de dentro de casa, né? E quando a gente fala da moral aí, que é a pessoa ali, o que ela faz quando ninguém está vendo, né? Isso muito se aplica na parte do código da ética. Então, além de você ter esse próprio conceito do que você deve ou não fazer sozinho, ele tem ali também o órgão que vai estar fiscalizando, ele vai estar organizando um clima saudável entre a empresa e o próprio contador aí no caso específico, né? Então, essa confiança entre o colaborador, a empresa e o órgão fiscalizador, ele vai estar argumentando tudo junto aí
para estar fortalecendo e unindo mais e para ter uma relação mais saudável. E assim vai. E aí eu finalizo a minha parte. Ótimo, William, muito obrigada. Agora nós vamos ouvir a Yara nos falar onde que a gente pode encontrar o código de ética. Apresenta para nós, Yara, por favor. Oi, Yara. Desculpe, meu microfone está desligado. Sem problemas. Aonde podemos encontrar o código de ética? Pode ser encontrado na NBC PG 01, atualizada no dia 14/2/2019, Código de Ética Profissional do Contador. As normas brasileiras de contabilidade, ou NBCS, foram desenvolvidas para que todos os procedimentos contábeis sejam padronizados. Por meio delas, os contadores dos países inteiros podem se basear nas normas, nas mesmas regras, que são regulamentadas e classificadas pelo Conselho Federal ou pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Podemos encontrar no endereço eletrônico que a Leila vai colocar para vocês. Isso mesmo. Obrigada, Yara. Tá na tela aí para qualquer pessoa que pode conferir. No Google você pode digitar NBCPG01, como está aqui apresentando aí na tela de vocês. Você vai chegar nesse endereço eletrônico e vai abrir aqui o próprio código na íntegra, ok? A nossa colega Emily vai apresentar para nós a estrutura do código de ética. Bom, como dá para ver, ela é aprovada pela NBC. A sigla de NBC significa Norma Brasileira de Contabilidade, aplicada a todos os profissionais. Aí, nesse caso, é o profissional contador. E o código de ética, ele é classificado pelo ter um sumário, que dá para a gente identificar primeiramente. Quando a gente vai procurar alguma coisa, a gente pode ver o sumário, ver qual é o item e ir procurando embaixo. E dá para ver que ele é dividido em 6 pilares, né? Tem o objetivo, deveres, vedações, tem valor e publicidade, deveres em relação aos colegas e a classes, penalidades e disposições gerais. Ele é dividido também por item, representados por números, aqui dividido nesses pilares que a gente acabou de comentar, e também tem os subitens que ele é dividido em alíneas. Então, a gente consegue identificar que tem deveres 4, item 4, a linha A. Então, essa é a estrutura do Código de Ética e é assinado pelo contador-presidente do Conselho de Classe, que é o Zumir Ivânio Breda. Comentando também, referente às reflexões sobre a inexistência de um código, caso não existissem normas, leis e regras, a sociedade seria marcada por abusos e excesso entre os seres humanos. Desse modo, com base na visão de Durkheim, teríamos uma anomia social. Nessa dimensão da realidade, a anomia social seria vista na seguinte ação: de prejudicar o próximo para conseguir um determinado resultado. No entanto, o Estado existe para coibir quaisquer abusos entre nós, que somos particulares. Sendo assim, uma sociedade sem normas, leis e regras não teria os benefícios da ordem pública e bem-estar social. Ok, Emily, obrigada. Eu vou parar de compartilhar a tela com a Norma, vou falar aqui para vocês. Ainda gostaríamos de comentar os principais pontos aí do código, que seria basicamente o zelo pela profissão, ter respeito com os colegas de classe, nunca pegar um trabalho que não seja, que não edifique mais a profissão, não praticar nenhum tipo de ato ilícito e nem ser conivente,
Sempre que a gente notar alguma irregularidade, a gente deve comunicar imediatamente ao Conselho Federal de Contabilidade. A gente tem que prezar, como não somente na profissão contábil, como em qualquer uma outra, a gente tem que prezar pelo melhor convívio, por oferecer dignidade, não contribuir de nenhuma forma com fatores negativos para a profissão. Leila, eu posso tratar um pouco de alguns pontos que eu pontuei também? Sim, do com Código de certeza. Ética. Eu vou fechar meu microfone. Pode falar, Pedro. Claro. Dentre os diversos assuntos que são discorridos no documento, estão orientações que tangem a ação vista como apropriada do profissional, em diversas áreas com a qual ele pode se deparar, em diversas opções e ocasiões de sua vida no exercício da sua profissão. Entre os principais pontos que são ratificados e, na verdade, são garantidos pelo Conselho de Ética estão a obrigação dele se abster de interpretações tendenciosas sobre matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional, no sentido dele ser obrigado a evitar dar pareceres que tenham tendências ou de afiliações pessoais, políticas, passionais, ou qualquer coisa que não seja puramente profissional e lógico. Ou seja, um parecer que venha favorecer ou desfavorecer o cliente por uma função além daquilo que são os fatos. O profissional contador também tem o direito de recusar uma indicação de trabalho caso ele se julgue incapacitado de produzi-la. Ou seja, caso ele seja de uma matéria que ele não se julga apto a tratar, como seria o caso, por exemplo, de um profissional dentro de uma empresa de auditoria ter que tratar, por exemplo, uma perícia judicial, na qual ele reconhece que está inapto para justamente tratar desse assunto. Ele também é proibido de iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou qualquer terceiro, né? Alterando e deturpando o teor exato do documento. Isso é uma questão óbvia de ética profissional que se aplica a todas as profissões. Ele, ao mesmo tempo, ele fica proibido de solicitar ou receber do cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. Ou seja, a famosa questão do suborno, da propina, o contador, assim como qualquer profissional de qualquer outra profissão que se preze, deve abster-se desse tipo de comportamento que é prejudicial não só à profissão, como à sociedade no todo. A interdição também, ele está interditado de assumir direto ou indiretamente serviços de qualquer natureza, moral ou desprestígio para a classe. Isso não tem a ver, por exemplo, com a natureza do negócio que ele está analisando. Não existe um julgamento moral disso. Mas sim serviços que são ditos como, por exemplo, prestar serviço de sonegação, claramente dita. O profissional comete um crime ao fazer isso, ao mesmo tempo ele infringe o Código de Ética por estar fazendo algo que desprestigia a classe. Todas essas orientações, que abrangem direitos, deveres e proibições, foram codificadas justamente para amparar o profissional de uma diretriz a qual ele deve observar nos momentos mais diversos da sua carreira. Vale ressaltar também que estão codificadas as penas a serem cumpridas em casos graves ou leves, no qual ele essas mesmas diretrizes. Esses são os pontos do código propriamente ditos. Ok, obrigada, Pedro. Eu vou falar só mais um item e a gente já vai para a finalização do nosso código de ética comentado. Eu quero abordar só mais um ponto, que são as penalidades. As penalidades que sofreria um profissional que vir a transgredir o código. Nas penalidades, a gente tem 3 principais. Quando ocorre a transgressão do código, o profissional pode sofrer uma advertência reservada, uma censura reservada ou uma censura pública. Essas questões costumam cair aí na prova de suficiência, né, do Conselho Federal de Contabilidade. E é importante dizer que a advertência reservada seria algo que consta na ficha do profissional, mas é uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim. A censura reservada mais pessoas ficam sabendo, e a pública é algo que é amplamente divulgado. Nesse contexto também a gente pode ter situações atenuantes. Numa questão da aplicação de uma sanção, pode haver
questões atenuantes, que amenizaria a situação do profissional que vem a infringir o código, teria também pontos que podem ser agravantes. Como que funciona isso? Quando são as atenuantes, a ação desenvolvida em defesa do profissional, se em caso do profissional ele fazer uma ação que foi desenvolvida em defesa da categoria profissional, na ausência de punição ética anterior, no caso ele nunca cometeu a infração antes, é a primeira vez, seria o réu primário, digamos, né? A prestação de serviço relevante à contabilidade, digamos que a pessoa tenha cometido aí uma transgressão ao código, mas ela presta serviços muito relevantes à categoria de um modo geral. E aplicações de salvaguarda. Nos agravantes, poderia acontecer quando tenha uma omissão que venha a prejudicar a imagem do contador, uma punição ética anterior, ou seja, ele é reincidente na situação, ou a coisa é muito grave. A gravidade da infração também são coisas agravantes. E o último item aí das penalidades é que o contador ele pode requerer o desagravo público, que é basicamente um instrumento de defesa. Ele requer esse desagravo junto ao Conselho Regional de Contabilidade. E isso acontece também para outras profissões reguladas, como advogados, médicos, etc. E ele pode fazer isso quando ele for atingido de forma injusta e ele puder comprovar isso no exercício da profissão. É isso. Acredito que a gente tenha abordado aí todo o código de forma bem resumida e acho que a gente conseguiu passar uma boa quantidade de conteúdo num tempo bom. Mas alguém do grupo quer falar alguma coisa? Acredito que seja só isso, Leila. Eu acho que foi tudo dito. Ok. Então, vamos encerrar a gravação. Obrigada, pessoal. É isso, obrigado a todos, obrigado para quem assistiu, ao professor e a professora, né? Desejo uma ótima noite a todos. E finalizamos. É isso. Obrigada.